As atribuições do Conselho, elas estão estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o Estatuto, que foi sancionado em 1990, que já tem 25 anos de idade, o Estatuto trouxe dentro dele este órgão que se chama Conselho Tutelar. E trouxe atribuições que são específicas a ele. E atribuições extremamente relevantes, extremamente sérias, extremamente importantes na defesa do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Como ex-conselheira, posso afirmar que durante muito tempo eu agi dentro do Conselho Tutelar de uma forma totalmente inversa às reais atribuições que eu tinha, ou seja, que eram estabelecidas pelo Estatuto. E isso se deu, naquela época, por falta de entendimento. Eu acredito, até hoje, quando faço minhas palestras, eu falo que eu acredito que virou-se uma questão meio cultural. Por quê? O Estatuto, ele foi criado em 1990 e ele tirou de cena o Código de Menores. Até então, crianças e adolescentes, eles eram regidos à luz do Código de Menores, debaixo das rédeas, vamos dizer assim, dos juízes de menores. Existiam os comissários de menores e a visão era totalmente diferente. O Estatuto veio para fazer com que crianças e adolescentes passassem a ser sujeitos de direitos, passassem a ser reconhecidos, passassem a ter voz e vez. E o Conselho foi instituído, foi criado dentro do Estatuto para fazer com que os direitos que esta lei trazia para as crianças e para os adolescentes fossem realmente cumpridos. Mas eu imagino que tenha acontecido mais ou menos assim, lá atrás, porque isso já virou uma cultura. Lá atrás, alguém deve ter perguntado assim: o que o Conselho Tutelar faz? E aí responderam a mesma coisa que o Comissariado de Menores fazia na época do Código de Menores. E não é nada disso. Então isso foi gerando uma cultura equivocada. Somado a isso, a falta de capacitação, a falta de conhecimento, e foi gerando uma cultura equivocada. Eu mesma, quando entrei no Conselho Tutelar, eu pensava que o Conselho fazia determinadas coisas. Eu entrei com uma visão de educadora, de professora, de que o Conselho era um órgão de repressão, que tinha que ir para a escola reprimir o aluno bagunceiro, aquele aluno indisciplinado, que o Conselho tinha que ir para os bares para tirar meninos que estão aí nas ruas bebendo até muito tarde da noite, que o Conselho tinha que ir, ou seja, fazer coisas que na realidade, a responsabilidade são dos pais ou responsáveis. E o Conselho começou a assumir muito isso. E isso virou uma cultura. E hoje, viajando pelo país, dando palestras, capacitação para conselheiros tutelares, para a rede de atendimento da criança e adolescente, eu percebo a dificuldade que é quebrar essa cultura, tirar esse entendimento, porque na realidade não é só dos profissionais envolvidos na rede que a gente tem que, para eles que a gente tem que levar o entendimento, é para toda uma sociedade que cobra do Conselho ações que não são. As atribuições que estão lá estabelecidas no Estatuto, que eu não vou nem citar todas aqui, as atribuições que estão lá são extremamente sérias, extremamente importantes e dão muito trabalho. Eu falo que dá muito trabalho para o conselheiro fazer tudo aquilo que está estabelecido ali. Porém, eu durante quase 4 anos dentro do Conselho, eu andei na contramão do que o Estatuto dizia. Eu só caí, na realidade, eu só caí realmente em si quando eu comecei a estudar o Estatuto, comecei a participar de capacitações, de congressos e comecei a perceber que tudo que eu estava fazendo, o Estatuto não determinava que eu fizesse, mas eu estava deixando de fazer coisas muito importantes. Uma delas, o Estatuto diz no artigo 136, inciso 9, o Conselho Tutelar deve assessorar o Poder Executivo local na elaboração do orçamento da criança e do adolescente. Eu jamais, enquanto conselheira, tinha feito isso. Jamais eu tinha feito um levantamento de dados, jamais eu tinha sentado na reunião do CNDCA para mostrar
as demandas do município, sentar para discutir orçamento então com o prefeito, com alguns segmentos do município, jamais. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo aquilo que na realidade era papel da mãe e do pai. Eu estava indo para a escola repreender o aluno, eu estava indo para o hospital, passar a noite no hospital, esperando aquele menino, aquele adolescente que se embriagou numa festa e parou no hospital. O médico, ao invés de ligar para a família, liga para quem? Para o Conselho Tutelar. E eu, entendendo que era a minha atribuição, eu ia para o hospital, eu ficava lá 3 horas esperando o menino tomar todo o medicamento, receber alta, pegava o menino, levava para casa, chegava lá, a mãe, o pai bonitinho dormindo, batia na porta, entregava, tá aqui seu filho, acabei de trazê-la do hospital. Ou seja, o conselho fazia, eu como conselheira, agora estou falando realmente de mim como conselheira, eu fazia coisas que eu não tinha atribuição legal e nem competência para fazer. Eu estava usurpando o papel da família, eu estava usurpando muitas vezes o papel do assistente social, eu estava usurpando o papel muitas vezes do policial. Infelizmente, eu fiz muito isso. Só que a partir do momento que eu comecei a estudar e que eu comecei a entender, eu comecei a lutar para trabalhar e para atuar dentro da legalidade. Esse livro que eu lancei esse ano, A Escolha do Melhor Caminho, ele é justamente isso, vem trazendo essa trajetória minha dentro do Conselho Tutelar, os erros que eu cometi como conselheira tutelar, as ações equivocadas que eu tomei por desconhecimento. Então eu sempre digo, eu me perdoo pelas ações equivocadas que eu fiz no conselho quando eu não conhecia. Então, a partir do momento que eu comecei a adquirir conhecimento, eu comecei a entender que é muito sério eu fazer aquilo que não é da minha responsabilidade. Mas mais sério ainda estava sendo eu deixar de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Assessorar o Poder Executivo Local na elaboração do orçamento, atuar toda vez que a criança tivesse seu direito ameaçado ou violado por ação da família, por ação da sociedade ou do Estado, apontar para o município, apontar para o CNDSA as demandas da cidade em relação à criança ou adolescente, o que estava faltando. Ou seja, eu estava deixando de lutar verdadeiramente, de zelar verdadeiramente pelo cumprimento do direito que aquela criança tem estabelecido dentro do Estatuto. E é justamente a falta desses direitos estabelecidos corretamente dentro do município é que geram todas essas questões que a gente está vivendo, gente. Quando que uma criança nasce com uma arma na mão? Eu nunca vi uma criança nascer com uma arma na mão. Eu nunca vi uma criança nascer usando drogas. Eu nunca vi uma criança nascer fazendo tráfico de drogas ou se prostituindo. Elas são conduzidas a isso. Elas são levadas a isso por uma condição adversa. Ou seja, na família, ou seja, pela falta da política pública correta dentro do município. Então eu, enquanto conselheira tutelar, eu tinha a obrigação legal de zelar pelo cumprimento disso, só que eu deixei de fazer isso durante muito tempo. Por quê? Porque eu desconhecia, porque a cultura da sociedade era diferente. Uma certa vez eu estava de plantão e tocou o celular, madrugada, 2 horas da manhã, e uma pessoa do outro lado, uma mãe desesperada do outro lado, Maduca, por favor, meu filho saiu, o Juninho, saiu 10 horas da noite, são 2 da manhã e ele não chegou até agora, você não vai procurar ele para mim? E ele ainda disse mais, ele está de calça jeans, bermuda jeans e camiseta vermelha. Ou seja, onde nós chegamos? A mãe na casa, de madrugada, deitada, no máximo com o celular do lado, ligando para a minha casa, para o plantão, para que eu me trocasse, para que eu saísse na cidade procurando o Juninho, encontrasse o Juninho e levasse o Juninho para ela. Ou seja, perdeu-se tudo, o entendimento equivocado gerou essa confusão e nós não podemos mais. Muito mais do que a unificação da data do Conselho Tutelar, das eleições, do processo de escolha do conselheiro tutelar, que agora é 4 de outubro, muito mais importante que isso, eu acredito que seja a unificação das ações,
porque a lei é a mesma para o país inteiro. Não tem brecha na lei que diz o seguinte: para a cidade até 5.000 habitantes pode fazer desse jeito, para a cidade de 50.000 habitantes é desse jeito. Não existe brecha na lei. O estatuto é um mesmo para todos os municípios, mas o que a gente vê? A gente vê cada cidade trabalhando de um jeito. Por conta do quê? Por conta do entendimento equivocado, por conta de cobranças da sociedade, por conta de cobranças de autoridades arbitrárias, que muitas vezes também desconhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós não podemos mais, nós temos que nos afinar, nós temos que falar a mesma língua. Se eu tiver um problema no conselho aqui de Pouso Alegre e ligar para o conselho de Congonhal, o entendimento da conselheira lá vai ser o mesmo meu, e juntas a gente vai tentar decidir e entender realmente aquela situação. Só que hoje é totalmente diferente. Hoje cada cidade trabalha de um jeito. Eu tenho viajado e tenho visto isso. Então as atribuições estão ali. Certa vez eu assisti uma palestra de um promotor, se eu não me engano ele é promotor da cidade de Lajeado, Dr. Neidmar. E ele disse, na fala dele, ele disse o seguinte: o bom conselheiro tutelar é aquele que cumpre com as suas atribuições. Ele não vai além, porque se ele for além, ele está usurpando a função do outro. E ele nem deixa de cumprir, porque se ele deixar de cumprir, ele está sendo omisso e negligente. As duas coisas são crimes, usurpação e a negligência, e a omissão também. Então, fazer aquilo que está estabelecido na lei já dá muito trabalho para o conselheiro tutelar. Para fazer bem feito, cobrar política pública, requisitar serviços. E, infelizmente, nos municípios onde os gestores não são os mais assim, apaixonados, vamos dizer assim, pela causa da criança e adolescente, não tem tanta preocupação com a causa da criança e adolescente, o conselheiro tutelar vai acabar sendo sim uma pedrinha no sapato. Por quê? Porque ele está ali justamente para zelar pelo direito dessa criança. E para ele zelar pelo direito, por exemplo, da educação, ele vai ter que cobrar a educação, ele vai ter que requisitar esse serviço. E se esse serviço for negado, ele vai ter que levar ao Ministério Público essa demanda, essa necessidade. No município não tem vaga nas creches, no município não tem um projeto para acolher crianças que precisam ser institucionalizadas, não tem uma instituição de acolhimento, no município não tem lazer, no município não tem cultura. Então, o mais grave do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, não é nem tanto fazer aquilo que ele não pode fazer, que não é atribuição dele, mas eu acho que o mais grave é ele deixar de cumprir com o que está estabelecido na lei, porque o que está estabelecido na lei é o que vai realmente fazer a diferença na vida da criança e do adolescente do município. Por quê? Porque eu indo para um hospital, eu indo para uma delegacia, eu indo fiscalizar uma festa, eu indo separar uma briga na escola, eu tirando o copo do menino que está bebendo na rua, ou seja, eu estou fazendo tudo aquilo que não me compete e eu não tenho, e eu não vou estar sendo eficaz, os resultados que eu vou ter não são eficazes. Eu cito também o meu amigo Luciano Bettiati quando fala do medicamento. A gente acaba usando o remédio errado para algumas coisas, e quando a gente usa o remédio errado, o resultado não pode ser bom. Então o conselho tutelar ele tem sido usado muitas vezes de forma equivocada em algumas ações, e quando ele está num local, por exemplo, que ali deveria estar um assistente social, nós não podemos esperar que o resultado seja o melhor, por mais boa vontade que o conselheiro tenha, por mais dedicação que o conselheiro tenha. Ele não é o especialista para estar ali, para resolver aquela ação. Então eu costumo dizer que quando o especialista vai para a ação, o especialista consegue, talvez numa primeira investidura, vamos dizer assim, ele já consegue arrancar o mal pela raiz. O conselheiro tutelar não, ele faz uma maquiagem. Ele põe lá um remedinho que naquele momento vai ficar bom, naquele momento vai acalmar, mas quando o trem volta, ele volta pior. Eu falo isso muito nas escolas. Eu costumo dizer isso muito com os diretores de escola, porque eu, quando ia para a escola, quando eu não entendi o estatuto e eu achava que eu tinha que reprimir o aluno, o que eu falava? Menino, se você não parar de fazer bagunça, eu vou levar você pro abrigo. Naquela época a gente falava abrigo. Se você não parar de fazer a bagunça, eu vou levar você pro abrigo. Passava 3 dias, eu voltava na escola, só que agora para repreender o outro aluno.
menino, vou te levar para o abrigo se você continuar. Era assim, o que eu entendia que eu tinha que falar para que ele ficasse quieto, porque o diretor já tinha falado, o professor já tinha falado, o supervisor já tinha falado, então eu tinha que fazer alguma coisa para que melhorasse o comportamento dele na escola. Só que, gente, nós estamos indo com o pratinho de fubá e as crianças já estão voltando com o angu pronto. Eles estão anos-luz na nossa frente e hoje é mais ou menos assim que está acontecendo. Eu vou chamar o conselho tutelar para você. Pode chamar, o conselho não faz nada mesmo, porque é isso que está acontecendo. Porque tudo que o conselho vai dentro na escola falar para o aluno que vai fazer, ele não pode fazer. Todas as vezes que eu falava que eu ia abrigar um menino por indisciplina ou por alguma confusão dentro da escola, eu jamais poderia cumprir com isso, porque o acolhimento institucional não é em cima dessa questão da indisciplina escolar. Então, as atribuições estão estabelecidas no estatuto, elas têm que ser cumpridas, os conselheiros precisam realmente se posicionar em relação a elas, deixar de montar barraca no carnaval para ficar fiscalizando festa, deixar de montar barraca em festa de peão, deixar de até o cúmulo de promotores, infelizmente, promotores determinar que conselheiros fiscalizem obras onde estão sendo construídas casas que crianças vão morar, conselheiros, determinação de conselheiros para fiscalizarem transporte escolar. Eu li esse ofício, eu caí de costas quando eu li, porque é uma determinação real para que o conselheiro fosse até o ônibus, para que o conselheiro olhasse a lanterna dianteira, a lanterna traseira, a luz vermelha, a luz branca, uma série de coisas. É a segurança da criança e do adolescente que está sendo realmente discutida aí? Sim, mas o conselheiro não tem essa função. Para isso, são outros órgãos do município que têm que ser acionados. Então, é muito grave a distorção do entendimento do Conselho Tutelar. E isso, eu acho que agora é a hora da gente cobrar um pouquinho também dos Conselhos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente, porque uma das atribuições do Conselho Municipal é divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu âmbito de ação. E a gente não vê isso. A gente não vê o Estatuto sendo divulgado nas escolas, a gente não vê o Estatuto sendo divulgado nas rádios, em programas de televisão, a gente não vê. Então, ou seja, as pessoas não entendem. As atribuições, elas estão lá, estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e essas atribuições, elas têm que ser efetivamente cumpridas pelo conselheiro tutelar. Vamos nos posicionar em relação às arbitrariedades, em relação aos desmandos, em relação à usurpação de função. Nos posicionar, e para isso o conhecimento é fundamental. Costumo dar um exemplo, eu costumo falar de uma passagem bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade nos liberta das práticas equivocadas. A verdade nos dá segurança para enfrentar as autoridades. Não é um enfrentamento de briga, é um enfrentamento de posicionamento. É segurança para falar o que é e o que não é realmente que eu devo, o que eu não devo fazer. Então, a minha palavra, novamente, de ordem aos conselheiros em relação às atribuições é posicionamento.